Saúdo a todos em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início agora a uma exposição do Evangelho de João, aliás, a minha tradução desse Evangelho. Como é de meu costume, eu vou ler um parágrafo para então voltar e comentar qualquer coisa. Lendo então os primeiros 5 versos. No começo, o Verbo já existia, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele mesmo existia no começo com Deus. Todas as coisas vieram a existir por meio dele. Isto é, sem ele, nem mesmo uma única coisa que veio a existir. Nele havia vida, e a vida era a luz da humanidade. Ora, a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca a superou. Voltando então a comentar, o começo deve ser deste mundo pelo menos, se não, quem sabe do nosso universo. Então o Verbo já existia, entendemos que o Verbo diz respeito a Jeová Filho, encarnado por aqui, que nós já conhecemos por Jesus Cristo. Mas por que o vocábulo verbo, então, a palavra, tomando o verbo a palavra como a unidade básica da comunicação verbal, e até mesmo a representação desta comunicação, então temos uma importante figura. Jeová Filho, na forma humana, se torna a comunicação máxima entre Deus e a raça humana. Por outro lado, como o contexto é de começo e criação, Verbo pode ser referência ao fato dele ter criado mediante a palavra falada. Isso no capítulo 1 de Gênesis, repetidas vezes. Deus disse, Deus disse, Deus disse. Foi isso. Então, prosseguindo, diz que o Verbo estava com Deus. Parece que a ideia é que ele estava face a face com Deus, o Pai, no caso, na própria presença dele. Em verdade, no texto está o Deus. Já que os gregos tinham muitos deuses, os escritores do Novo Testamento normalmente se referem a Jeová como o Deus. No verso 2 também está o Deus. Agora, terminando o primeiro verso, eu li o verbo era Deus. Mas a tradução Novo Mundo das falsas testemunhas de Jeová traz um Deus. Eles defendem sua escolha porque o substantivo Deus ocorre sem o artigo definido. E a ausência do artigo em grego tem o efeito do artigo indefinido em português. Daí, um Deus. Entretanto, um outro uso frequente da ausência do artigo definido em grego é para enfatizar a qualidade inerente do substantivo, e neste caso, Deus. Gramaticalmente, a construção é ambígua, de sorte que aqueles que desejarem negar a divindade de Cristo traduzirão logicamente, um Deus. Já que o próprio João vai esclarecer perfeitamente que Cristo é Deus mesmo, consideramos que aqui ele está enfatizando esta característica inerente. Um tradutor leal fará por aonde refletir o sentido pretendido pelo autor. Eu diria que a tradução Novo Mundo é obviamente desleal ou infiel neste lugar, porque o que João quis dizer é óbvio. Mas ainda resta uma outra consideração a ser feita. Se João tivesse usado o artigo definido, nós teríamos uma equação em grego, isto é, a palavra é igual a o Deus. Isso anularia a Trindade. Então João não poderia escrever o Deus. Mais tarde ele cita o próprio Cristo, que esclarece que o Pai e o Filho são pessoas distintas. Agora, no verso 3, declara que o Verbo era o agente principal da criação deste nosso mundo. Isso também
está no verso 10, logo embaixo, mas também está em Hebreus 1, capítulo 1, verso 10, e também Colossenses, capítulo 1, verso 16. Esses textos tornam claro que, embora certamente a Trindade estivesse envolvida na criação deste planeta, foi exatamente Jeová Filho o agente principal. E eu diria de passagem que cada vez que Jeová aparece no Antigo Testamento é exatamente Jeová Filho. Agora, quando diz aqui que a vida era a luz da humanidade, como podemos entender essa colocação? Em João 8, verso 12, o Senhor disse: Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. A luz da vida. Somente quando participamos da vida que Cristo oferece, temos acesso à luz. Sem sua vida, seguimos andando na escuridão. Por a palavra aqui traduzida escuridão e uma outra muito próxima são usadas frequentemente tanto como escuridão física como escuridão moral espiritual. A última está associada ao reino de Satanás e, aliás, o caracteriza, enquanto que a luz caracteriza o reino de Cristo. Aqui tudo indica que escuridão é moral espiritual. Por outro, enfim, o reino de Satanás. Agora, diz aqui, terminando o verso 5, a escuridão nunca a superou. Até hoje. Até hoje, porque em Mateus 5, verso 14, Jesus disse a seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Então, enquanto houver seguidores de Jesus aqui, como nós, haverá luz moral espiritual no mundo e, portanto, a escuridão não vai tomar conta. Prosseguindo, então, vamos ler agora o próximo parágrafo, que vai do verso 6 a 13. Lendo o texto: apareceu um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este homem veio como uma testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos pudessem crer por meio dele. Ele próprio não era a luz, mas havia de testificar a respeito da luz. A verdadeira luz que ilumina cada um que vem para o mundo. Ele estava no mundo, o mundo que veio a existir por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para as suas próprias coisas, mas seu próprio povo não o recebeu. Mas tantos quantos o receberam, a eles ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, àqueles que creem para dentro de seu nome, que foram gerados não por sangue, nem pelo desejo da carne, nem pela vontade de um homem, mas por Deus. Até aí, por enquanto. Voltando, então, é óbvio que João, arauto do Messias, não era a própria luz, ele era, de fato, testemunha, introduzindo a luz, como ele fez muito bem, aliás. Mas o que havemos de entender agora, aqui no verso 9, quando diz que a verdadeira luz ilumina cada um que vem para o mundo? Como assim? Em que sentido podemos dizer que cada pessoa é iluminada, já que todos nascemos com tendência para o pecado e a maioria das pessoas morrem perdidas? Talvez a resposta esteja em Romanos capítulo 1, versos 19 e 20. Uma das expressões da vida é a criação material que nos cerca. Todos têm a luz da criação.
deve haver uma causa incrivelmente inteligente e poderosa. E já que somos nós pessoas com personalidade, ele também deve ter ainda mais. Também cremos que todo ser humano nasce com uma consciência. É o que eu posso sugerir a esse respeito. Agora, havemos de prestar muito bem atenção ao vocábulo receber, que no verso 11 diz o seu próprio povo não o recebeu. Isso é uma questão histórica. Mas vejam bem o verso 12. Tantos quantos o receberam, a eles ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Receber e não aceitar. Não sei quem trouxe ao Brasil essa ideia de aceitar Jesus, mas é uma calamidade. Se você aceita algo, você está tratando como ser inferior ou oferecendo uma coisa inferior. Pessoas e coisas superiores são recebidas. Então, se você meramente aceita Jesus, esse Jesus é menor do que você e não pode te salvar. Nós havemos de acabar com essa história de aceitar Jesus. A questão é se ele vai aceitar a gente. Nós temos que receber Jesus. A eles, esse eles é enfatizado no texto. Deus dá o direito de se tornarem filhos de Deus. Exatamente, que ninguém nasce sendo já um filho de Deus. Deus não tem netos, só tem filhos. Você pode se tornar um filho de Deus ao receber a Cristo. Tudo indica que o receber é um ato consciente. De passagem, minhas duas filhas fizeram isso quando tinham 4 anos de idade cada uma. Fizeram sem pressão, sozinhas com Deus. Agora, eu vou insistir aqui no que está na minha tradução, terminando o verso 12. Aqueles que creem para dentro de seu nome. No texto grego, nunca se lê crer em, usando a preposição grega en, de onde vem exatamente a nossa preposição em, com o mesmo sentido. Isso nunca acontece. Nunca se lê crer em Jesus, seu nome. Sempre se lê crer para dentro. A preposição é outra. A preposição grega é eis, e é para dentro. Você está fora e tem que passar para dentro. As pessoas acreditam em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, a bondade do homem, sabe-se lá. E também não costuma fazer diferença nenhuma nas suas vidas. Milhões de pessoas afirmam que creem em Jesus, mas também não parece fazer muita diferença nas suas vidas. Você precisa crer para dentro de Jesus, o que envolve compromisso e identificação. Como Jesus mesmo disse em João, capítulo 6, verso 53, você deve comer a carne dele e beber o sangue dele. Se você come algo, seu corpo assimila o que foi ingerido. E isso se torna parte de você. Havemos de aposentar realmente essa ideia de crer em Jesus. Nós temos que crer para dentro, é assim no texto. Agora o verso 13 tem alguma coisa que eu confesso, não sei se entendo muito bem mesmo. Quando diz aqui que alguém é gerado pela vontade de um homem, isso parece ser óbvio o suficiente. Muitas pessoas, talvez a maioria, nascem porque um homem decide que ele quer um filho. Agora, o desejo da carne, muitas outras pessoas nascem porque um homem e uma mulher se deixam levar pela atração física, planejando ou não terem filho. Agora, esse por sangue, o que será que é isso? Eu acho mais difícil entender. A ideia que eu falo, não sei se é a ideia certa.
O melhor sentido que eu consigo achar para esse tal de por sangue é presumir que se refere ao casamento sob levirato. Um homem fertiliza a viúva sem filhos de seu irmão para produzir um herdeiro para aquele irmão, isso na lei de Moisés. Precisamente por causa do relacionamento de sangue entre eles. É a semente do homem que determina o sangue dos filhos. Então, dois irmãos com o mesmo pai vão ter o mesmo sangue. E depois, por Deus. Para que um ser humano seja gerado fisicamente, um homem deve implantar a semente de vida. Para ser gerado espiritualmente, é Deus que deve implantar a semente da vida. Então, quem crê para dentro de Jesus é gerado por Deus, certo? Uma segunda geração. Não? Podemos prosseguir? Vamos então agora aos versos 14 a 19. Jesus, o unigênito. Lendo então a palavra. Então, o Verbo se fez carne e viveu entre nós, e observamos sua glória, glória de um unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. João testificou dele e vociferou, dizendo: é este a respeito de quem eu disse, o que vem depois de mim está agora à minha frente, porque ele existiu antes de mim. Ora, todos nós já recebemos de sua plenitude, sim, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Filho unigênito que existe no seio do Pai, ele o interpretou. Até aí por enquanto. Que coisa maravilhosa. O Verbo, no caso, Jeová Filho, se fez carne. Impressionante, incrível. Sem isso também estaríamos sem esperança. Por exatamente ele se encarnar por aqui, foi possível observar sua glória, glória de um unigênito. Nós precisamos parar e ter certeza quanto a esse vocábulo. Unigênito significa único gerado. Deus tem muitos filhos adotivos, mas um único filho gerado, isto é literal. Pois Jesus foi literalmente gerado por Deus quando o Espírito Santo fertilizou a Virgem Maria. Mas durante toda a história humana, ele foi o único que foi gerado dessa forma. Então, glória de um unigênito, exatamente. Vindo do Pai, veio do Pai. Cheio de graça e verdade. Agora, quando João diz que Jesus existiu antes dele, temos que parar e pensar um pouco, porque você sabe que João nasceu 6 meses antes de Jesus. Então, quando João diz que Jesus existiu antes, que aí não pode ser a vida física. Ele está declarando a pré-existência de Jesus, portanto, a sua divindade, pelo menos assim entendo. Todos nós, verso 16, já recebemos de sua plenitude, sim, graça sobre graça. Você sabe que todo mundo recebe o que podemos às vezes chamar de graça geral. Quer dizer, todo mundo tem o benefício do solo, da chuva, do sol, enfim, nós vivemos por aqui recebendo os benefícios da criação sem merecer, é graça. E sem nós entender muitas vezes, estamos recebendo realmente
a bondade de Deus, a graça de Deus. Mas eu quero agora atentar para a primeira palavra no verso 17. Por quê? Mas como assim diz? Por que a lei foi dada por intermédio? Nós não costumamos associar a lei com graça. Mas, pensando um pouco, como uma revelação de Deus aos homens, não seria a lei uma manifestação de sua graça? Mas é claro que o Filho de Deus encarnado era uma manifestação muito maior dessa graça, e portanto nós temos exatamente graça sobre graça. Mas pensando um pouco, a própria lei de Deus é uma graça, uma expressão da graça de Deus, porque se todo mundo fosse obedecer e seguir as normas da lei, então todos nós estaríamos numa vida muito melhor do que já estamos quando o pessoal não segue essas normas. A verdade, o que quis dizer? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Sabe o que o Senhor Jesus nos oferece? Meramente a vida, a luz, a graça, a verdade. Olha só, isso que Jesus nos oferece. Por outro lado, Satanás oferece morte, escuridão, ódio e mentira. Veja bem, não sei quanto a você, mas eu estou com Jesus, hein? Ninguém jamais viu Deus, o Filho unigênito que existe no seio do Pai, Ele o interpretou. Agora, calamitosamente, nós temos que nos parar aqui e deter, porque aqui estamos diante de uma variante no texto grego que tem dado margem a traduções totalmente calamitosas, acho eu. Em vez de o Filho unigênito, que existe assim em meramente 99,5% dos manuscritos gregos, que isso é 1700, mais ou menos, uns 5 manuscritos de qualidade objetivamente inferior, assino e dou fé, posso provar isso, trazem um Deus unigênito. Um Deus, não o Filho, um Deus unigênito. Enquanto outros 2, também de má qualidade, trazem o Deus unigênito, não o Filho, Deus, o Deus unigênito. Como nas versões, assim, nova versão internacional, atualizada, contemporânea e assim noite adentro. Já que a ausência de um artigo definido em grego pode ter o efeito de enfatizar uma qualidade inerente no substantivo, a segunda opção poderia ser unigênito Deus, enfatizando Deus. E essa alternativa tem tocado muitos evangélicos que veem nela uma forte afirmação da divindade de Cristo. Mas, se a parte Deus do Cristo foi gerada no ventre da Virgem Maria, então ele não é eternamente pré-existente. E assim sendo, Cristo não poderia ser Deus o Filho, uma das 3 pessoas da Trindade. Essa questão é fundamental. Havemos de entender muito bem o que estamos fazendo. Vamos observar a precisão que está em Isaías capítulo 9, verso 6. Diz lá, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O menino nasceu. O filho foi dado. Exatamente, Jeová Filho foi dado, ele não foi gerado. O corpo físico de Jesus foi gerado, sim,
mas Jeová Filho existe eternamente. Agora, de qualquer forma, por que seguir 7 manuscritos de qualidade objetivamente inferior contra 1.700 outros melhores? Simplesmente não faz sentido isso. É uma estupidez na cara. A leitura original e, portanto, verdadeira é, com certeza, o Filho unigênito. Quando diz aqui que ele existe no seio do Pai, está assim mesmo no texto grego, havemos de entender que Jesus estava em contato íntimo com o Pai de alguma forma. Quer dizer, nem sei se Deus tem corpo. Quando então falamos que estava no seio do Pai, então isso deve ser uma figura da linguagem, um antropomorfismo, quer dizer, colocando as coisas em nossos termos para ver se a gente chega pertinho a uma compreensão. Agora, terminando aqui o verso 18, diz que foi o verbo que interpretou o Pai. Eu ligo essa expressão ao primeiro verso. É o verbo que nos mostra quem o Pai realmente é. Você se lembra que lá no cenáculo, quando Filipe pediu para Jesus mostrar o Pai, ele respondeu: ué, estou tanto tempo com vocês, não me conhecem, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Palavra do Senhor Jesus, João 14, verso 9. Então, prosseguindo mais um pouco, ainda o ministério de João o Batizador, vamos do verso 19 a 23. Ora, este é o testemunho de João quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para perguntá-lo: quem é você? Ele confessou, ele não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. Então, eles lhe perguntaram: como então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Você é o profeta? Não. Respondeu. Então eles lhe disseram: quem é você para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram? O que você diz sobre si mesmo? Ele disse: eu sou a voz do que clama, façam a estrada do Senhor, no caso Jeová, reta no ermo, assim como disse o profeta Isaías. Só que aí por enquanto. É preciso entender que quando no verso 19, João chama os judeus, sempre, durante todo o seu evangelho, o apóstolo João, o escritor aqui, utiliza essa frase, os judeus, dizendo respeito aos líderes religiosos, à hierarquia. Isso é sem exceção. É melhor entender e levar isso em consideração, lembrar disso. Agora, você pode entender muito bem que, como os judeus estavam sempre esperando que o Messias aparecesse, então quando João começa seu ministério nos termos que ele começou, naturalmente aquilo chamou muita atenção e despertou muita curiosidade. Então você vê que aqui os chefões mandam pessoas de Jerusalém até o outro lado do Jordão, onde João estava batizando, para ver se conseguiam entender quem ele era. Então se deu esta conversa que nós temos aqui. João foi muito objetivo. Ele não era o Cristo. Era essa a primeira pergunta que a pessoa deu. Você, não sou o Messias. Aí a segunda pergunta. Se ele era Elias,
Isso se prende exatamente ao finalzinho de Malaquias 4, verso 5, onde Elias é exatamente o precursor do Messias. Mas lá em Malaquias o contexto é a segunda vinda, não a primeira. João exerceu então a função para a primeira vinda, que o próprio Elias vai literalmente exercer na segunda. João veio, como disse o anjo Gabriel ao pai Ezequias, João viria no espírito e poder de Elias. Agora, voltando aqui ao verso 21, o pessoal pergunta, então você é o profeta? Entendemos que essa referência vai a Deuteronômio 18 e verso 15. Que lá você se lembra que Moisés dizendo que Deus ia levantar um profeta como eu, enfim, etc. Então, os judeus sempre entenderam que esse tal profeta seria o Messias, e nós entendemos da mesma forma. Então, aí está a razão pela pergunta. Você é o profeta? Aí o João também, não sou. Aí então eles são obrigados a perguntar quem é você, o que você mesmo diz. Aí ele cita o que está em Isaías 40 e verso 3. Agora eu li de forma um pouco diferente do que você está acostumado, imagino. Geralmente as Bíblias têm ele clamando no deserto. Mas você volta atrás, você volta a Isaías 40 e verso 3 e você vai ver que não é bem assim. Que na poesia hebraica e também a prosa tem uso extensivo de frases paralelas ou sinônimas. No contexto lá, fica claro que no ermo se associa com o verbo endireitar, não com o verbo clamar. Mas a gente poderíamos perguntar por que uma estrada reta não é... Bom, qualquer estrada facilita o transporte de pessoas e bens, mas uma estrada reta através de terrenos acidentados é uma grande ajuda. Aliás, eu diria que Isaías 40, versos 3 e 4 descrevem exatamente a construção de uma superestrada moderna. Então, quando lá fala que todo vale será aterrado, mas lá não é vale, não, é ravina, exatamente onde passa o leito da estrada. E você corta a colina para aterrar a ravina, aí vai fazendo o leito da estrada de forma mais ou menos plana. Exatamente esse é o quadro. Então, João entende que ele é essa voz. Elias, o próprio Elias que vem depois também será, mas João exerceu para a primeira vinda do Messias a mesma função que o próprio Elias vai ainda fornecer. Agora, essa questão tem sido muito mal entendida. Eu tenho um artigo sobre isso no apêndice. Quem quiser pode baixar isso gratuitamente no meu site, assim como esta tradução. João, de fato, como ele mesmo disse, ele não era Elias. Então, se o próprio João disse que não era, é porque não era. Prosseguindo, então. Não, eu quis dizer mais. Antes de prosseguir, eu quero comentar mais uma coisa. Veja bem, no verso 23, o que a voz clama? A voz clama, façam a estrada de Jeová reta no ermo. Façam. Então, é os ouvintes que têm que fazer a estrada. E eu trago, então, a questão para nós hoje. Seria que nós deveríamos estar fazendo qualquer coisa visando preparar o caminho do Senhor, a vinda dele, dos nossos tempos, no caso vai ser a segunda vinda, não? Caso que sim, como? Como é que nós vamos fazer isso? Eu digo que no mínimo nós deveríamos estar proclamando os valores bíblicos
ao mundo, utilizando todos os meios possíveis. Afinal, Jesus disse que nós somos sal e luz, sal da terra, luz do mundo. Então, nesse caso, havemos de funcionar. Para completar, terminar, hoje eu vou ler ainda versos 24 a 28. Ainda a questão de João Batizador com os fariseus. Verso 24, ora, aqueles que haviam sido enviados eram da parte dos fariseus. Então, eles lhe perguntaram, dizendo, então, por que você batiza, se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, dizendo, eu batizo com água, mas entre vocês está um que vocês não conhecem. Ele é o que, vindo depois de mim, está agora à minha frente, cuja correia de sandália não sou digno de desatar. Fecha aspas. Estas coisas aconteceram em Bitabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Só uma pouca coisa aqui a ser comentada. Logo mais embaixo, ele vai completar aqui, diz, eu batizo com água. Mais embaixo ele vai dizer que Jesus batiza com o Espírito Santo. Isso aí dá, como diz o ditado, pano para manga, mas como vem logo depois, vou deixar isso para o próximo estudo no seu lugar apropriado. Aqui ele não completa, meramente diz, eu batizo com água, entre vocês está um que vocês não conhecem. Agora, quando ele diz aqui que ele não é digno de desatar a correia da sandália, você lendo em outro lugar, ele muda essa frase um pouco. Mas você tem que entender que João falou isso ou coisa parecida repetidas vezes e ele iria variar a frase. Uma vez é desatar a correia, outra vez é carregar a sandália. Então, isso aí meramente um evangelho cita um dizer, outro dizer, não tem problema absolutamente, não tem nada de contradição, meramente escolhas diferentes feitas de várias vezes que João foi falando essas coisas. Não há problema. Eu preciso comentar só para constar o que está no verso 28. Eu li Bitabara, na sua Bíblia provavelmente tenha Betânia. Não faz muita diferença, mas eu vou explicar só para constar. A minha tradução segue a melhor linha de transmissão dentro dos manuscritos gregos no Testamento, assim como entendo. E no caso, Bitabara faz parte dessa linha de transmissão, no caso, representado por meramente 25% dos manuscritos. Outros 10% dizem, em vez de Bitabara, diz Betabara, como no texto recebido, e traduções em cima do texto recebido costumam ter isso. As versões modernas geralmente seguem os 65%, com Betânia. Agora, atenção, de qualquer maneira, nós não sabemos a exata localização desse lugar onde João estava batizando. Eu preciso, no entanto, alertar para um detalhe. Eu já vi mapa que coloca, no caso Betânia, do lado oeste do Rio Jordão, quer dizer, do lado de Jericó e de Jerusalém. Isso é um erro cabal. O texto é muito claro. Do outro lado do Rio Jordão. Então, você precisa se precaver. Se você pega um mapa desses aí, não preste atenção. Seja Bitabara, seja Betânia, não sabemos, mas em todo caso foi do outro lado do nascente do Rio Jordão.
Então, irmãos, acho que por hoje vamos sustar o nosso estudo aqui, permitindo o nosso bom Deus. Na próxima vez vamos então retomar com o verso 29. Que Deus nos abençoe a todos.